Essa rejeição ao nome do advogado-geral da União para a vaga aberta lá no Supremo confirma claramente a tendência de redução de capital político e de apoio ao governo Lula. No atual mandato, o presidente fez 3 indicações de nomes à Suprema Corte. Em cada uma delas, o número de votos favoráveis ao indicado ali no plenário do Senado, esse número de votos foi diminuindo. Em julho de 2023, o presidente Lula indicou Cristiano Zanin para a vaga que era de Ricardo Lewandowski lá no Supremo. Zanin foi aprovado com 58 votos. Na sequência, dezembro de 2023, Flávio Dino foi indicado para ocupar a vaga que era da ministra Rosa Weber. Ele recebeu 47 votos favoráveis. Foi aprovado. Ontem, o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o Supremo para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso. Messias recebeu 34 votos favoráveis. Precisava de 41, ou seja, um número absolutamente insuficiente para a aprovação dele. Teve ainda a votação no Senado que aprovou a recondução de Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele teve 45 votos. Deixa eu voltar a falar com a Jussara Soares, que ficou muito claro nessa tela, né, Jussara? Como o presidente Lula tem perdido força perante o Congresso Nacional, sem articulação política ali dentro. E por causa de uma série de fatores, passa pelo Banco Master, Jussara? Passa pelo Supremo Tribunal Federal dividido também? Exatamente, Márcio, mas se a gente for observar esse desgaste político do presidente Lula, faz muito sentido. Se você observar os personagens, né, os ministros que foram indicados, a oposição tinha muito mais argumentos, né, para rejeitar, por exemplo, o ministro Cristiano Zanin. Porque, afinal de contas, ele foi advogado do presidente Lula quando ele estava preso, no âmbito ali do processo da Lava Jato. Flávio Dino, que também acabou sendo aprovado com uma margem, né, ali no 47 votos, ele era um dos ministros mais combativos, foi um personagem importante ali na época dos ataques do 8 de janeiro. É um personagem que, de fato, fazia o confronto com a oposição e, ainda assim, ele foi aprovado. Por isso que quando a gente diz, Márcio, que essa derrota do presidente, a não aprovação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, não é uma questão do Jorge Messias, é uma questão do próprio governo. Houve recados, né? São recados que foram dados ao governo. Claro que isso impacta, justamente mostra o desgaste político do presidente Lula, a dificuldade dele de articulação com o Congresso, sobretudo, mas vai além disso, Márcio, porque você citou muito bem. A gente está acompanhando que é um ano eleitoral. A gente vê também uma perspectiva de poder quando o Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a pontuar bem nas pesquisas. Então, Márcio, isso também ajudou nesse cálculo, segundo eu pude apurar aqui em Brasília, eles veem nesse gesto de Davi Alcolumbre, que ajudou a formular essa derrota, um gesto de Davi Alcolumbre se caminhando, tentando se aproximar da oposição. Então, tem esse ponto também. E aí a gente chama a atenção para a questão do Banco Master, que a gente sabe que ainda é um processo longo, o inquérito ainda em plena está longe de terminar, segundo a gente apura aqui, tem delação sendo encaminhada e há um grande temor o quanto esse caso Banco Master vai atingir integrantes do Senado e do Congresso de modo geral. Tem, inclusive, a própria divisão do Supremo Tribunal Federal. Muitos viram, inclusive, nesse combo aí que ajudou a formular essa derrota de Jorge Messias, por exemplo, o fato, se Jorge Messias fosse para o Supremo Tribunal Federal, muitos acreditavam que ele ia ali imediatamente atuar mais colado, mais próximo do ministro André Mendonça, que hoje é o relator desse caso do Banco Master. Então, são muitos detalhes, é uma derrota que a gente consegue observar para além de um troco apenas no presidente Lula. Claro que tudo começa lá atrás, quando o presidente Lula insiste na indicação de Jorge Messias, o advogado-geral da União, quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha como nome preferido Rodrigo Pacheco, que é ex-presidente do Senado. Ele queria que Pacheco fosse indicado ao Supremo Tribunal Federal. Como não aconteceu, já vinham os recados sendo dados desde o final do ano passado que o governo teria muita dificuldade de avançar nessa aprovação de Jorge Messias. Bem, o presidente Lula insistiu, a articulação do governo
demorou a captar essa reação que veio e o que a gente viu, né, Márcia, trouxemos aqui o tempo inteiro na CNN, foi essa derrota histórica, histórica não apenas porque ela acontece 132 anos depois que houve uma rejeição, mas uma derrota histórica para a própria história do presidente Lula.